Olá, alunos! Nessa aula de hoje, nós iremos estudar sobre as regiões brasileiras. O território brasileiro é extenso, o que propicia a diversidade natural e cultural do país. O Brasil está atualmente dividido em 5 regiões. Cada uma dessas regiões é formada por unidades federativas que apresentam semelhanças em relação a aspectos naturais, econômicos e culturais. Diferenças no território. A superfície da Terra é constituída por diferentes espaços. As diferenças entre eles resultam de muitos fatores, que refletem o modo como os fenômenos naturais ocorrem e como as sociedades humanas ocupam e organizam o espaço em cada parte do planeta. Você já estudou que o território brasileiro é extenso e que isso favorece a diversidade que se manifesta nas paisagens e na população do país. Uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e culturais só se manifestam em determinadas regiões do país. Divisões regionais. Para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os identifiquem. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas regiões. Transformações na regionalização oficial do Brasil. A grande extensão territorial do Brasil torna sua divisão em regiões muito importante para governar o país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais também não poderiam permanecer iguais. As regionalizações feitas pelo IBGE, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por muitas modificações, visando representar melhor a diversidade regional do país. Aqui nos mapas vocês podem ver as diferentes regionalizações propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Cada cor representa o conjunto de unidades federativas de uma região. Ao comparar esses mapas, é possível identificar mudanças na divisão política do país. Perceba que as regionalizações são diferentes entre si. Nos anos de 1940, por exemplo, não existia a região Centro-Oeste. Já nas regionalizações de 1950 e 1960, alguns estados mudaram de região. O Rio de Janeiro, que era da região Sul, em 1940, passou para a região Leste. Da mesma forma, os estados do Maranhão e Piauí, que faziam parte da região Norte em 1940, passaram a pertencer à região Nordeste. Desde 1970 está em vigor a regionalização que divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de fazer parte da extinta região Leste para compor o Nordeste. E São Paulo deixou a região Sul para compor o Sudeste juntamente com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 promoveu outras mudanças na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil, com base na regionalização de 1970. Outras regionalizações do Brasil. Além da regionalização definida pelo IBGE, existem outras realizadas por pesquisadores e estudiosos. Em 1967, o geógrafo Pedro Gede dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Nela, o Brasil se divide em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste se caracterizava por ter baixos níveis de desenvolvimento. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhorias nos níveis sociais e econômicos.
Na Amazônia, as características naturais, como a presença de muitos rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e o desenvolvimento econômico, marcada principalmente pelo extrativismo vegetal e mineral e também pelas atividades agrícolas. O Centro-Sul é a região mais urbanizada e economicamente mais desenvolvida, porém nela a desigualdade social também é grande. Já na regionalização do geógrafo Milton Santos de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura e o desenvolvimento tecnológico. É na área limitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. Pessoal, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!